Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que, olha, está mexendo com a aviação global. E o mais curioso é de onde está vindo essa onda. Não é de Washington, nem de Bruxelas, como talvez a gente esperasse. Pois é, vem de um lugar bem menor geograficamente, mas estrategicamente falando, gigante. Singapura. Exato. Singapura. A gente aqui na CarbonFi dá uma olhada nos materiais e eles detalham uma jogada bem ousada deles. Então, nossa missão aqui hoje é desvendar essa estratégia, entender como funciona e, claro, o que isso pode significar, né? Principalmente para o Brasil. É uma história fascinante mesmo. E para a gente entender o tamanho dessa cartada de Singapura, acho que vale a pena primeiro falar do problemão que a aviação está enfrentando, né? Qual seria o principal? A descarbonização, imagino. Exatamente, existe uma pressão enorme, regulatória, social, para descarbonizar. Tem o CORSIA, por exemplo, aquele esquema global que está empurrando as companhias para reduzir ou compensar emissões. Certo. E isso cria uma necessidade assim, quase desesperada pelo tal do combustível sustentável de aviação, o SAF. Só que aí a gente bate numa parede. E que parede é essa? O que estava travando o SAF até agora? A realidade dura, né? O mercado de SAF ainda está engatinhando. A produção mundial é mínima, tipo menos de 1% do que se consome de querosene normal. A tecnologia existe, claro, mas ainda tem desafio de custo, de escala. Isso criou o que os materiais que a gente analisou chamam, e eu achei ótimo o termo de asfixia circular. Um paradoxo que estava paralisando tudo. Asfixia circular. Gostei do termo. Como é que isso funcionava, assim, na prática? Pensa assim, ó. A companhia aérea fica com o pé atrás para assinar um contrato de longo prazo para comprar um combustível que hoje é super caro e quase não tem. Certo, faz sentido. Aí, sem essa garantia de que alguém vai comprar, quem poderia produzir o SAF, e olha que precisa de bilhões para construir uma refinaria nova, não consegue financiamento. O risco é muito alto. Ninguém quer bancar. Exato. E aí, sem investimento pesado, a produção não aumenta, o custo não cai e o combustível continua lá, caro e raro. Um fica esperando o outro e nada anda direito. A indústria queria descarbonizar, mas estava presa nesse ciclo. Entendi perfeitamente. É o clássico dilema do ovo e da galinha, só que numa escala bilionária. E é aí que Singapura entra, então. Pelo que a CarbonFi apurou, eles fizeram um anúncio bem específico, né? Envolvendo o aeroporto deles, o Changi. Isso mesmo, Singapura anunciou que vai criar uma taxa. E essa taxa vai incidir sobre todos os voos que decolam de Changi, que é, um dos aeroportos mais movimentados e premiados do mundo. Uma taxa. À primeira vista, parece só mais um imposto verde, né? Para arrecadar ou punir a emissão. Poderia parecer, mas a ideia por trás é bem mais esperta. Não é só um imposto. Então tem mais coisa aí. Qual é a inteligência por trás dessa taxa? O que ela faz de diferente? Aí que está o pulo do gato. É isso que transforma a taxa numa ferramenta de política industrial, sabe? Estratégica mesmo. O dinheiro que eles vão arrecadar não vai para o caixa geral do governo, tipo para pagar qualquer coisa. Ele vai ser carimbado, vai para um fundo específico que deve juntar bilhões com um objetivo claríssimo: subsidiar a compra de SAF pelas companhias aéreas que operam lá em Singapura. Opa, interessante. Então, peraí. A taxa que o passageiro paga, no fim das contas, ajuda a deixar o SAF mais barato para as empresas que voam de lá. É isso? Indiretamente, sim. Mas o mais importante é como esse subsídio quebra aquele ciclo vicioso que a gente falou. Como? O que ele faz exatamente para destravar o jogo? O mecanismo é genial porque ele ataca o problema na raiz, a falta de previsibilidade para o produtor de SAF. Ao criar esse fundo bilionário para subsidiar, Singapura está basicamente dizendo para o mundo: olha, podem construir suas fábricas de SAF porque aqui vai ter um comprador firme de longo prazo. Funciona como um mega contrato de compra garantido. O fundo pode cobrir a diferença de preço entre o SAF e o querosene fóssil, por exemplo, ou pode garantir que vai comprar um volume X a um preço Y. Entendi. Ele cria a segurança que faltava. Exatamente. É o sinal que o mercado precisava. Os investidores, os bancos olham para isso e pensam: ok, agora o risco diminuiu,
podemos financiar essas novas plantas. É uma canetada, como a gente diz, mas usada de forma muito precisa, né? Cirúrgica. Para quebrar a tal asfixia circular, o Estado não está tentando construir a fábrica, mas está criando as condições para o mercado funcionar. Perfeito. É isso, é uma aula de pragmatismo, de foco estratégico. Eles viram onde estava o gargalo, a falta de demanda garantida e pá, criaram a solução. E com isso, a ideia é inverter o jogo, sair do ciclo vicioso. E entrar num ciclo virtuoso. A demanda garantida puxando investimento em produção, mais produção pode trazer escala, quem sabe reduzir custo. E Singapura fica ali, ó, no centro de tudo isso. E qual o objetivo final de Singapura com isso? É só para parecer verde, cumprir o meta ambiental? Cumprir meta ajuda, claro. Mas a visão ali é muito maior. Ao garantir que vai ter SAF e SAF subsidiado, Singapura está blindando o futuro do aeroporto de Changi como um super hub global. Como assim? Pensa num futuro próximo, onde ter acesso a combustível sustentável vai ser essencial, talvez até obrigatório para voo internacional. Qual aeroporto vai levar vantagem? Aquele que tiver o SAF garantido. Aquele que tiver o SAF, claro. É uma aposta de longo prazo na própria relevância econômica deles no mundo da aviação das próximas décadas. Eles querem continuar sendo aquele ponto de conexão crucial que sempre foram. Faz todo sentido. Uma visão de futuro e tanto. E é nesse ponto que a história fica especialmente interessante para nós aqui no Brasil, né? Porque o contraste é bem forte. Gritante. É a palavra. Enquanto Singapura, que não tem lá muitos recursos naturais para biomassa, está usando a inteligência regulatória para criar a demanda, O Brasil está do outro lado. o Brasil está na situação oposta. Como os materiais que a gente viu dizem, é quase como se o Brasil estivesse sentado sobre a maior oferta potencial do planeta. A gente tem terra, sol, água, conhecimento em agricultura, uma indústria de biocombustível que já é forte. E quando a gente fala dessa oferta potencial, a gente está falando do que principalmente e como isso se conecta com empresas aqui? Tem alguma que se destaca? Olha, tem muita coisa. Cana-de-açúcar, né, bagaço, palha, resíduo agrícola diverso, óleo, mas a conexão mais direta, mais emblemática que as análises trazem é com a Raízen. Raízen, certo. A Raízen é reconhecida lá fora como líder mundial em etanol de segunda geração, o E2G, aquele feito do bagaço e da palha da cana, que é o que sobra da produção do açúcar e do etanol comum, o 1G. E por que esse etanol de segunda geração é tão chave nessa história do SAF? Porque o E2G é uma das matérias-primas mais promissoras e, importante, mais sustentáveis para fazer SAF por uma das rotas tecnológicas principais, a Alcohol to Jet ou ATG. Ah, entendi. Ele usa resíduo, não disputa a terra com alimento, e o Brasil, pela Raízen, domina essa tecnologia em escala comercial como poucos no mundo. A Raízen já tem fábrica de E2G rodando, tem plano de expandir. Então, A analogia que usaram na análise foi perfeita. Singapura acaba de criar o cliente perfeito para o produto Piracicaba. Piracicaba é onde a Raízen desenvolveu e produz essa tecnologia. caramba, que conexão direta. De um lado, uma demanda bilionária sendo criada artificialmente. E do outro, um dos poucos no mundo que já sabe fazer a solução em escala industrial. É poderoso mesmo. Pensando nisso, o que a gente pode aprender com Singapura? A análise até sugere que essa agilidade, esse pragmatismo deles, podia inspirar o Brasil. Talvez usando o BNDES ou essa nova política de neoindustrialização que tanto se fala. Mas como? O que seria diferente? A grande lição de Singapura, para mim, é o papel do Estado em habilitar o mercado, principalmente nesses setores novos, de alta tecnologia como o SAF. Em vez de querer fazer tudo, controlar a cadeia inteira. Eles focaram no problema que travava tudo. Exato. A intervenção foi focada em destravar o ponto que impedia o mercado de decolar, a falta de demanda firme. Para o Brasil, o que isso sugere? Que talvez, além de apoiar a produção, o que o BNDES até já faz um pouco, fosse tão ou mais importante criar mecanismos para garantir a demanda aqui dentro. Como assim? Sei lá, de repente, mandatos de mistura de SAF mais ambiciosos do que os atuais, ou leilões para comprar SAF para voo doméstico, ou programas para conectar direto quem produz e quem consome, talvez com alguma garantia do governo. A ideia central é essa: o Estado cria as condições, destrava
e deixa o setor privado, que já tem a tecnologia, como a Raizen, fazer o trabalho de executar e escalar. Parece uma abordagem mais de maestro do que de músico, né? O Estado rege, mas não toca todos os instrumentos. Só que a análise também traz um alerta, uma urgência para o Brasil, não é? Sim, e esse talvez seja o ponto crucial da conversa toda. A iniciativa de Singapura é legal, inspira, mostra que dá para sair da inércia, mas ao mesmo tempo acende uma luz amarela enorme para o Brasil. Por quê? Porque a gente tem potencial incrível. Biomassa de sobra, tecnologia comprovada, empresa líder. Só que potencial sozinho não garante nada, né? Precisa de estratégia, decisão. E agilidade. E qual o risco se o Brasil não for ágil agora? Se demorar para montar seu próprio ecossistema de SAF? O risco, e ele é bem real, é o Brasil cair naquela armadilha histórica, virar só exportador de matéria-prima barata dentro dessa nova cadeia de valor. Como assim? Exportar nossa biomassa bruta ou mesmo o etanol, seja 1G ou 2G, para ele ser transformado em SAF, que é o produto final, de altíssimo valor lá fora. Ah, em lugares como Singapura, talvez, potencialmente. Singapura, Europa, Estados Unidos, onde eles estiverem se estruturando para isso. Se isso acontecer, a gente perde a maior parte do valor, perde emprego qualificado, perde a liderança tecnológica. A gente fica com a parte menos nobre da batalha pela bomba de combustível do futuro, como disseram na análise. Seria repetir um filme que a gente já viu, só que no setor que tinha tudo para ser de ponta para o Brasil? Nossa, isso realmente coloca a decisão de Singapura em outra perspectiva. Não é só uma política local, é um lance que pode mexer com dinheiro e o poder no mundo todo. A análise fala em divisor de águas. Com certeza, é uma virada de chave. A gente passou anos discutindo, estudando, fazendo projeto piloto, naquela incerteza de como fazer a descarbonização da aviação acontecer de verdade. Agora parece que a gente está entrando na fase da ação, da construção real desse mercado. Singapura deu um passo firme, criou um polo de demanda que vai puxar investimento em produção no mundo todo. E isso só reforça uma mensagem importante sobre essa nova economia verde, né? Demais. Reforça que liderança nessa economia de baixo carbono não vai vir só de ter sorte de ter recurso natural. Vai depender cada vez mais de combinar recurso com inteligência, com estratégia, com política pública bem feita, agilidade para fazer acontecer e inovação. Singapura não tem a biomassa, mas usou a inteligência para garantir a demanda e, quem sabe, controlar uma parte importante dessa nova riqueza. Então, a bola está no campo de países como o Brasil agora. A gente tem o recurso, tem a tecnologia, tem as empresas. O desafio é juntar tudo isso numa estratégia e agir rápido. Exatamente. A janela de oportunidade para o Brasil virar não só fornecedor de matéria-prima, mas um líder mundial em produzir e exportar SAF, ela está aberta. Só que essas janelas não ficam abertas para sempre, né? Velocidade agora é tudo. A bola está com a gente. Essa análise toda deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Algo para pensar, que vai além do que a gente discutiu aqui diretamente, mas que nasce dessa conversa sobre potencial e estratégia. Sim, um pensamento final para provocar mesmo, já que a gente tem tanta biomassa, já que tem empresa como a Raizen dominando tecnologia de ponta, e já que o mundo precisa desesperadamente de SAF, quais seriam os mecanismos específicos de política pública? Ou as parcerias público-privadas mais eficientes e principalmente mais ágeis para destravar isso tudo de vez? Como é que a gente transforma o Brasil rápido num líder que ninguém contesta em SAF, aproveitando essa brecha que Singapura ajudou a abrir? Fica aí a reflexão sobre os próximos passos. E aí, para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.